Olá, colegas da comunidade Banco do Brasil, bancários da ativa e aposentados, lideranças. Nessa quinta e sexta-feira, dia 1º e dia 2 de agosto, acontece em São Paulo o 30º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, antes de mais nada, eu quero desejar bons debates para todas as delegadas e delegados que vão participar do Congresso, e queria começar a minha saudação falando de uma questão muito triste no dia de hoje. Nosso companheiro Olivan, um grande ser humano, um companheiro que esteve conosco nas lutas do Banco do Brasil por décadas, nos deixou hoje, e foram muitos anos de convivência. Eu queria deixar meus sinceros sentimentos à família, aos amigos, a todos nós que somos amigos e sempre tivemos com muito carinho o companheiro Olivan. Então, companheiro Olivan, presente. Nós estivemos hoje, a convite da AFABB São Paulo, num debate que começou às 2h30 e acabou às 7h30. Foram 5 horas de debate a respeito da CACI. Então, antes de mais nada, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o que a gente pensa, o que a gente conhece a respeito da nossa Caixa de Assistência. A mesa foi composta por mim, que fui diretor eleito da CACI entre 2014 e 2018. Foi composta pelo Amaral, um companheiro também de grandes jornadas de lutas por direitos dos trabalhadores e dirigente da ANAB, e pelo Faraco. O senhor Faraco é o atual presidente do Conselho Deliberativo da CACI, também eleito, e durante 5 horas, num debate com um auditório com boa presença dos colegas e também transmitido pelo Facebook, foi um debate muito legal. Então, antes de mais nada, eu queria parabenizar a FABB pelo convite e pelo engajamento em discutir questões nossas do mundo da comunidade Banco do Brasil, sobre CACI, Previ, o próprio banco, o papel do banco, etc. Na minha leitura foi um debate muito rico, porque tivemos a capacidade de expor nossas opiniões com leituras diferentes, muitas vezes em relação à CACI, em relação às questões nossas da comunidade, de representação, e acho que foi um debate muito respeitoso, muito entre o senhor Faraco, o Amaral e eu. E depois teve bastante intervenção, foram, 1h30, 2 horas de intervenções dos participantes, dos associados e colegas da comunidade ali, perguntando para a gente. Uma coisa que eu queria pontuar para vocês com relação à questão da CACI, a situação dela, a nossa entidade que aos 75 anos de idade, completados em 2019, está neste momento com muitas dificuldades em relação a déficits recorrentes, déficits que em geral vêm desde a origem da CACI, e a comunidade Banco do Brasil soube ao longo de 7 décadas, nos momentos em que a entidade era gerida só por nós, e depois em momentos em que a entidade passou a ter gestão junto com um patrocinador, né? Essa figura do patrocinador, o Banco do Brasil, e a gente soube achar soluções para a CACI. Acho que o momento é de ousarmos achar uma proposta para a CACI. O senhor Faraco, ele fez explicações
importantes, como ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Então ele nos atualizou e deu as suas informações assim importantes, além de técnicas, com a opinião dele em relação à direção fiscal que a ANS estabeleceu na CACI a partir da semana passada. Explicou aquilo que já está escrito em várias matérias, né? Que a direção fiscal vai ter 90 dias para reportar relatórios e a condição da CACI para a ANS, que dará depois 30 dias para a CACI apresentar um programa objetivo onde a CACI e a direção diga que vai sanar todas as desconformidades apontadas pela ANS em relação aos dados que o órgão regulador acompanha da CACI. Eu, particularmente, na minha fala, na minha apresentação, expus um pouco do que eu apresentei num artigo que publiquei hoje no Refeitório Cultural, dizendo que o momento é muito sério. Então, em termos de leituras de cenário para pensarmos saídas para a nossa autogestão em saúde, eu vejo que o cenário ele é muito desafiador, complexo, né? Como a CACI é dos funcionários do Banco do Brasil, que são funcionários de um banco público que está sob a égide de um governo, no mínimo, polêmico e que não tem muita abertura para diálogo, né? Um governo, inclusive, questionado pelas informações que vêm chegando desde o início do ano, após a eleição. Mas a realidade é que a gente tem uma entidade que tem um prazo pequeno para a gente achar uma solução que dê conta da direção fiscal que foi implantada na CACI desde a semana passada. Então está correndo um prazo muito curto de 90 dias. O senhor Faraco, inclusive, explicou que qualquer solução ela precisa passar por consulta ao corpo social e que existem ritos. A gente sabe disso, a gente esteve na gestão. Existem ritos. Em quanto tempo a gente faz uma consulta ao corpo social? Então não é uma coisa de 30 dias, precisa de um tempo um pouquinho maior. E como são 90 dias que a CACI vai receber a informação dos relatórios que a direção fiscal vai apontar para a ANS, nós temos um tempo curto, né, para apresentar proposta. Nós, a CACI e nós, associados, né, os intervenientes. E aí, nesse sentido, um pouco das leituras que eu tenho é que, como o cenário ele é bem mais complexo do que o cenário que eu mesmo enfrentei como um dos eleitos entre 2014 e 2018, porque nós chegamos num cenário que já era complexo, a CACI já vinha com déficits operacionais recorrentes, às vezes ela tinha balanços, e eu inclusive disse que não tenho leitura que os déficits são a partir de 2012, como tem sido escrito e falado por algumas posições aí, políticas. O déficit é muito antigo, né? E quando você olha só receita operacional e despesa operacional, você vê que ele vem de um bom tempo. Inclusive entre 2007 e 2012, quando os resultados finais do balanço da CACI, que é um balanço integral entre os dois planos, o plano associados e o CACI Família. Quando você observa os resultados entre 2007 e 2012, você vê que sempre teve receitas extraordinárias ou eventos não recorrentes, não operacionais na CACI, né? A CACI recebeu 300 milhões das negociações entre os bancários associados e o banco, entre 2007 e 2010. Ela recebeu em 2008, 9, 10, né? Os valores, 7, 8, 9, 10, 150 milhões, mais 50 a cada ano. Teve refis com o imposto de renda, onde a CACI recebeu mais de 60 milhões. Você tem o efeito do BET. O efeito do BET trouxe para a CACI quase 500 milhões de reais. Então, esses efeitos também ajudam os balanços serem positivos, mas
ali existe um déficit operacional. Por quê? Porque a CACI, desde 95, ela se planejou, ao sair do modelo antigo de ser uma mera apagadora de doenças na rede prestadora dos seus associados, ela pensou e se desenhou, né, com uma receita operacional atuarial determinada, para fazer uma estrutura de saúde, de atenção primária, prevenção, promoção, com acompanhamento de população crônica. E esse modelo, que na CACI ele é executado a partir da estratégia Saúde da Família, via Clínica CI, ele não cresceu o quanto foi programado quando o AESF foi lançada em 2003. Ela, nos relatórios e no planejamento estratégico de 2004-2005, dizia que era para atingir 100% da população do plano de associados. Nós estamos falando de 400 mil vidas desde o início do programa AESF. E, somando o plano associados e o plano CACI Família, né, os dois têm cerca de 700 mil vidas, e a CACI, até hoje, o modelo assistencial só atinge 1/4 dessa população. Então é preciso ampliar a cobertura, no mínimo, para todo o plano associados, 400 mil vidas do plano associados. Durante o mandato, a gente explicou que isso afetou e foi um dos responsáveis pelo planejamento de usar melhor os recursos da CACI, que são recursos baseado em folhas da ativa e aposentados, né? E que, então, são recursos que você não tem facilidade de ficar aumentando toda hora, como os planos reajustados anualmente de acordo com os gastos atuariais. Isso funcionaria bem com um modelo assistencial cobrindo toda a população. E isso não foi atingido, né? Então, essa é uma lição de casa que a CACI precisa fazer. Durante os 4 anos em que estivemos na gestão, fizemos um diálogo respeitoso, mostrando através de estudos que o modelo, tiramos vários mitos e lugares comuns, como, por exemplo, havia uma discussão de que o patrocinador e parte das lideranças das entidades representativas desconfiava se a AESF era eficiente ou não, se a Clínica CI tinha utilidade ou não, se a eficiência da gestão era suficiente ou não, e nós mostramos que a CACI tem despesas administrativa muito pequena, uma estrutura muito enxuta, precisa crescer a despesa administrativa da CACI. É muito pouco produtivo uma entidade que faz saúde, como a CACI, com central de atendimento, central de pagamento, 66 clínicas CI, 27 unidades negociais nos estados, e com quase 150 equipes de família. É uma estrutura que deveria ter uma despesa administrativa, no mínimo parecida com as dos setores, como a ANS aponta. A CACI, olhando Visão CACI do mês de maio, apresenta lá uma despesa administrativa, ou seja, quanto é o gasto da estrutura da CACI em relação ao total de receita da entidade, de quase 7%, 6,8%. É muito baixo, muito baixo. Todos os setores, a média do setor, que inclui as medicinas de grupo, as cooperativas médicas e as autogestões, normalmente é 2, 3 pontos a mais do que a CACI. Então a CACI precisa ter mais recurso para fazer a sua estrutura. E aí você investe um pouco para economizar muito. Nós explicamos isso. Por fim, eu acho que os associados têm um desafio muito grande e vai precisar de muita abertura, muita tolerância, muita disposição de construir consensos. Eu entendo que nós temos que construir uma proposta no âmbito dos associados, antes de qualquer discussão com o patrocinador. Já sabemos a pauta dele. Já sabemos que ele quer avançar na gestão, tendo mais poder, que ele diz que não vai gastar mais, ele quer impor que nós façamos mudança na forma como a gente rateia, e o nosso modelo da CACI é solidário. Eu defendi no artigo, no debate, e acho isso central. Nós não podemos sair do modelo solidário, cobrar por uso, cobrar por idade, cobrar por número de dependentes, exagerar em coparticipações que deveriam ser só fator moderador e não
fator de receita. Isso tudo quebra a solidariedade. Uma solidariedade, num modelo que faz as pessoas poderem ficar nele, é uma solidariedade que cobra a mesma porcentagem do salário ou do benefício para todo mundo, independente se o colega ganha 3 mil reais de benefício ou de salário, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Isso é central, que tenha o mesmo peso para todos. Então, se você faz discussões em reais, cobra... Assim como, imagine você, por exemplo, que nós queiramos ratear um déficit de 1 bilhão, cada um paga X reais. É evidente que você está afetando a base da pirâmide, os que ganham menos em relação ao topo da pirâmide. Então, não quebrar a solidariedade é fundamental para que a gente continue tendo um sistema que a gente participe dele na fase jovem, na fase adulta e na fase em que você está aposentado, ou na fase jovem ou adulta que você já tem mais demanda por problemas de saúde, etc. Além de questões que podem acontecer de acidentes, violência urbana, etc. Né? Doenças degenerativas. Então, entendo. Eu fiz uma proposta de leitura que eu tenho do sistema CACI e dos direitos dos associados. Eu acho que a gente vai ter que resgatar nós mesmos, os associados à nossa CACI, caso não haja disposição e não haja avanço nenhum na discussão com o patrocinador. Primeiro, o patrocinador tem que querer discutir. Se ele não quiser discutir, o que a gente faz nos próximos 30, 40 dias para apresentar uma proposta viável de aprovação pelo órgão regulador? Então, acho que compete a nós pensarmos uma forma de resgatar a CACI. Se a gente apresentar uma proposta, a CACI vai ser bancada, esse déficit vai ser bancada por um período temporário extraordinário, aos moldes do memorando que nós negociamos, 1,5 bilhão entre 2016 e dezembro de 2019, que está terminando agora, alguma coisa parecida. Eu entendo que nós não podemos ficar sentados aguardando o que a ANS resolva. E nesse sentido, na proposta que eu escrevi, eu digo que o banco, como também tem responsabilidades e obrigações com os associados, os trabalhadores e a própria CACI, que ele mantenha pelo menos a proposta que ele fez em maio de valores que ele colocaria na CACI. Ele fez uma proposta onde ele colocaria um montante até 2021, então que ele mantenha esse. E o ideal seria que a proporção 60-40 estatutária dos artigos 16 e 17, que hoje a gente contribui com 3% do custeio e o banco 4,5%, que um custeio novo, segundo estudos atuariais na CACI, seria algo como 14% das folhas da ativa e aposentado. Eu entendo que pode ser menor do que 14%. Falei isso ao longo dos últimos 5 anos, porque os cálculos atuariais que a CACI faz, eles consideram os dados comuns. E, no entanto, a CACI tem algo diferente, que é a ESF, a Estratégia de Saúde da Família. E a Estratégia de Saúde da Família, ela faz com que o pessoal que é vinculado tenha uma despesa menor, e isso não aparece nos cálculos atuariais. Então, ampliando a Estratégia de Saúde da Família de forma importante, essa receita pode ser menor do que 14% na minha leitura. Então, eu acho que a gente teria que contribuir com um valor extraordinário, de forma solidária, assim como já contribuímos com 3% e o Banco 4,5% estatutário. Eu sugiro ali algo como 4%. Daria durante 5 anos uma contribuição dos associados de 7%, solidário. E digo que deveria ser revisto imediatamente a coparticipação exagerada que foi estabelecida recentemente, né, porque ela onera justamente quem precisa mais. É isso, bom debate a todos e a todas, que a gente encontre uma solução com unidade no espaço dos associados, dos trabalhadores, para depois buscar formas de negociar com o banco. Um abraço a todos e bom congresso.